E paz, muito bom dia a você que está acompanhando, que sempre acompanha aqui a programação. Esse é o nosso devocional diário, né? É onde nós, todos os dias de segunda a sexta-feira, meditamos juntos aí na palavra do Senhor. Estamos em uma jornada pelo Antigo Testamento, né? Já estudamos aí o livro de Gênesis e hoje, agora estamos estudando o livro de Êxodo, né? A saída de Israel do Egito. Estamos vendo aqueles momentos que antecedem a saída, né? Onde Deus, através do profeta Moisés, traz juízo, né? Juízo sobre o Egito. E já vimos aí 7 pragas das 10 pragas que Deus vai enviar ali aos egípcios antes da libertação do povo de Deus. Nós estamos aí hoje na na 8ª praga, melhor dizendo, né? Vamos estudar sobre ela. Uma nuvem de gafanhotos que cobriu toda a terra do Egito e acabou por destruir aquilo que tinha sobrado aí da última praga, que foi o granizo, né? Esse episódio vai nos ensinar mais uma vez que Deus usa pequenas coisas para mostrar sua grandeza e sua justiça. Para isso, nós vamos ler Êxodo capítulo 10. Vem comigo e vamos meditar nesta passagem, nesse episódio histórico, bíblico, não é? Poderosíssimo, que é as pragas e depois a saída, né, de Israel. Hoje a 8ª praga. O Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 10: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, ou melhor, dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os palácios e as casas de todos os seus celeiros e de todos os egípcios, algo que seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença
do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão, e imediatamente lhes disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que ele leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou os israelitas saíssem. Amados, depois de tempestades, trovões, granizo, agora aparece algo simples, não é? Insetos. Algo tão pequeno. Mas quando obedecem à voz de Deus, até os gafanhotos se tornam instrumentos de juízo de forma muito poderosa. É mais uma prova de que nada vai escapar ao controle de Deus, nem o menor ser. Eu quero tirar algumas lições desse texto, não é? Nesse pequeno tempo de devocional, porque Deus traz um juízo que também vai ter um propósito pedagógico para os hebreus. O versículo 2 diz assim: para que você possa contar aos seus filhos e netos como tratei duramente os egípcios. As pragas não foram apenas para punir, mas também para ensinar. Deus queria que as futuras gerações soubessem quem Ele é. Ele é um Deus geracional. Ele não é um Deus de apenas uma geração, mas Ele deseja, né, que o seu nome seja glorificado de geração a geração. A palavra de Deus diz: antes que os montes nascessem, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O versículo anterior vai dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração. Uma geração passa para a outra, né, aquilo que o Senhor tem feito. E quem é o Senhor? Os juízos de Deus, amados, também são lições de fé. A nossa geração precisa ouvir o que o Senhor fez e o que o Senhor faz. E Ele vai usar quem? O Senhor vai usar quem? Para contar à nossa geração aquilo que Ele tem feito, senão nós que estamos nesta geração vivendo. Ele quer te usar como instrumento em suas mãos para semear as boas novas do Evangelho. Ah, mas eu sou tão pequeno, né? Eu sou tão insignificante. O diabo às vezes coloca isso no nosso coração. Mas uma coisa que a gente aprende nesse texto é que até os pequenininhos se tornam grandes
nas mãos de Deus, né? Um gafanhoto sozinho, ele é inofensivo, mas quando nós temos aqui uma multidão de gafanhotos guiada por Deus, ela destrói impérios, ela derruba monarcas, né? Derruba ditaduras, governos caem, o sistema muda. Olha que coisa poderosa, né? O que sobrou após o granito foi completamente devorado. Deus pode usar as pequenas coisas, irmãos, para realizar grandes propósitos. Nunca subestime o poder de Deus através da simplicidade. Deus toma coisas simples, sim, para confundir, né, as grandes coisas. E aqui nós percebemos também que, sabe, o orgulho que estava no coração de Faraó, isso nos chama muita atenção. Porque esse orgulho vai cegar a sua razão. Os conselheiros de Faraó estavam ali suplicando para ele: ei, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe que eles vão fazer o que eles querem fazer. O Egito está arruinado por causa desse homem. Não tem porquê. Em outras palavras, já deu para perceber que nós estamos dando murro em ponta de faca, lutando contra uma força que é muito maior que nós. Então vamos abrir mão, vamos deixar ir. Mas o faraó cada vez mais endurecia o seu coração e continuava resistindo. O orgulho, irmãos, é algo terrível. Ele nos deixa, uma palavra, teimosos, né? Obstinados, teimosos diante do agir de Deus. Às vezes Deus está agindo de maneira clara e nós não vemos, às vezes, por conta do orgulho. Cuidado para não ser como o faraó e não ficar vivendo obstinado, né? Orgulhoso. E a gente vai ver que depois que a praga cai, como sempre, né, Faraó aparenta ter um arrependimento, mas é um falso arrependimento, né? Ele pede perdão mais uma vez, mas então Moisés, que era um homem humilde também, né, ora ao Senhor, os gafanhotos são retirados, e tão logo isso acontece, vai o faraó de novo endurecer o coração. Não há ali nesta vida um desejo de mudança genuíno, né? Somente aquele desejo de alívio, aliviar o problema imediato. Arrependimento verdadeiro, amados irmãos, traz mudança de atitude. Palavras sem conversão são vazias diante de Deus, não servem, não surtem resultado algum, e vão te tornar apenas mais obstinado ainda. Agora, quando nós trazemos à luz o Novo Testamento, nós vemos que os gafanhotos ali atrás devoraram tudo, deixaram a terra sem fruto, um símbolo de um juízo total. Mas no Novo Testamento, em Cristo, nós vemos o oposto, né? Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, dará muito fruto. O que os gafanhotos destruíram, em contrapartida, Jesus vem para restaurar, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Onde havia esterilidade, Jesus traz vida. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa podermos crer em um Deus que restaura, em um Deus que dá a vida. Agora vamos revisar o que a gente aprendeu hoje. Deus, ele usa até mesmo o pequeno para mostrar a sua grandeza.
E o juízo de Deus, ele ensina lições que devem ser passadas às próximas gerações. Pense em como você está trabalhando para deixar o legado geracional, para transferir à próxima geração o conhecimento de Deus. O orgulho, amados irmãos, ele cega até os mais poderosos. E o arrependimento verdadeiro se vê nas atitudes. E por fim, Cristo é o restaurador da terra devastada. Nele está o fruto eterno. Portanto, comece a aplicar de forma prática na sua vida o ensino da palavra, ensinar aos seus filhos aquilo que Deus tem feito, porque a fé, ela é transmitida de geração a geração. Reconheça aí o agir de Deus até nas pequenas coisas. Ele fala até com os gafanhotos, não é? Para cumprir o seu propósito. Então não endureça o seu coração. Arrependa-se de verdade e entregue sua vida a Jesus se você ainda não fez. Se você já fez, se você já é um cristão, permaneça em Cristo. Ele é a única fonte de restauração duradoura. E que Deus te abençoe. Querido Senhor, nós agradecemos a Ti e nos aproximamos de Ti mais uma vez, pedindo ao Pai o perdão de nossas falhas. Muitas vezes temos ofendido ao Senhor com nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, e nos fortalece de modo que nós possamos sim ter uma mudança de atitude em relação ao pecado. Ajuda-nos a sermos fortalecidos, livra-nos, Senhor, do orgulho, porque o orgulho pode nos impedir de ver a mão do Senhor agir. Guarda-nos nesta caminhada, conduz os nossos passos, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vocês todos que acompanham aí, tanto ao vivo quanto aqueles que vão acompanhar em outro horário, não é? Então não esquece, deixa aí o seu nome, a cidade de onde você está participando conosco desse devocional, e compartilha, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, né? E até amanhã de novo, aqui o Senhor permitindo, nós vamos avançando, estudando aí, analisando, né? Meditando nessas pragas que o Senhor enviou aí no Egito. Vamos ver a saída de Israel no Egito, vamos ver a sua peregrinação no deserto, a entrada na Terra Prometida. Tem muita coisa aí pela frente nesta sequência, né? Nesse passeio pelos livros do Antigo Testamento. Vamos lá, amanhã tem mais. Deus te abençoe, um excelente dia para você e até amanhã, o Senhor assim permitindo. Até lá.